Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você sabe que aqui a gente procura sempre abordar temas que você não vê pela grande mídia. Aliás, eu tenho feito aqui convocações a todos os youtubers, aos pensadores, às pessoas que gostam de levar uma reflexão crítica, para que não caiam na armadilha das pautas da grande mídia. Porque senão a gente acaba sempre fazendo espumas na superfície e acaba por não enxergarmos, o que tem no fundo e nem ajudar as pessoas a enxergar também. A gente muitas vezes é pautado por aquilo que acontece no cotidiano, até porque quando a gente olha para o governo brasileiro, as pautas são criativas e são permanentes. Toda hora acontece alguma coisa para se comentar. Como se isso não bastasse, a gente tem também os reality shows que chamam a atenção também de parcela importante da população, que acaba encontrando alguma coisa de atraente nesse tipo de programa. E num país tão atrasado em educação como o nosso, em informação, esse ambiente é um ambiente perfeito para manter o povo alienado, conformado, formatado, desorganizado. Isso facilita com que as grandes corporações que dominam países como o Brasil continuem a nadar de braçadas, enquanto a gente fica aí preocupado com muita espuma na superfície, Então eu quero trazer hoje para reflexão um tema que não é debatido em lugar nenhum. Às vezes um ponto ou outro muito específico acaba levantando essa questão, mas é questão estratégica, política, uma questão que mexe com o nosso direito no cotidiano, que mexe com a estrutura da democracia brasileira e que está deixando... que é deixado de lado pela maior parte das pessoas que têm responsabilidades nesse tema. Me refiro à mistura que existe entre política e religião. Isso precisa ser melhor focalizado, precisa ser melhor debatido, porque nós temos grandes distorções e o povo brasileiro é que está pagando o pato. Se você chegou agora, se inscreva no nosso portal, porque aqui a gente sempre tenta levar essas questões polêmicas para você discutir no seu ambiente de trabalho, conversar com seus amigos, na sua casa, e de uma forma respeitosa. Hoje vai ser difícil, porque quando a gente vê a má-fé contornando o comportamento de algumas pessoas, é complicado a gente ser absolutamente respeitoso. Mas tentarei aqui. Eu estou fazendo esse programa hoje porque está entrando no ar uma entrevista, um conjunto de entrevistas do presidente da República com o pastor Malafaia, que todos conhecem. Eu separei aqui um trecho da entrevista do presidente com Malafaia, porque, como eu tenho dito, essas igrejas neopentecostais se transformaram em organizações políticas que se organizam politicamente, elegem candidatos e têm uma ação orgânica dentro do parlamento brasileiro e têm a proteção de funcionarem como templos religiosos. Essa estrutura toda é uma estrutura que foi introduzida obedecendo moldes de igrejas do mesmo gênero nos Estados Unidos da América. Em geral, são igrejas que têm uma postura extremamente conservadora, e não é conservadora nos costumes, não, porque se fosse isso, estava tudo bem. Ela é conservadora de estar atrelada à estrutura de poder econômico e sempre acaba sonegando direitos dos seus fiéis, dos eleitores, dos trabalhadores, dos cidadãos de uma maneira geral, como a gente vai ver aqui. Se você tem dúvida, pergunte às pessoas que votaram em algum pastor para ser deputado federal como é que eles votaram na reforma da Previdência, como eles votaram na reforma trabalhista, o que eles estão fazendo a favor dos aposentados. E por aí vai. Quando a gente fala em direitos sociais, o comportamento desses religiosos é sempre contrário aos interesses do cidadão comum. Vamos pegar aqui, só para a gente ver que eu não estou viajando na maionese, como é que foi uma parte da entrevista do pastor Malafaia com o presidente da República. Vamos ver. Tem que ser cuidado. Agora, eu acho que o nosso país, que não é uma coisa sua, não é do seu governo, acho que o nosso país, essa visão esquerdopata de só pensar em privilégio, acabou prejudicando os próprios trabalhadores, porque uma empresa, rapaz, em que lugar é esse do mundo que você paga multa, o cara tem fundo de garantia,
ainda tem que pagar uma multa para mandar o cara embora. E se a empresa tiver mal? Não vai adiantar nada. Ninguém vai mandar embora um bom empregado. Ele manda embora que eles não estão correspondendo. Perfeito. Vamos mudar aqui um assunto aqui agora para a gente ir para um outro viés. Tentaram vincular vocês, que esse foi o jogo, à milícia. Tentaram fazer um vínculo com o caso de Marielle e tal, até aí o Supremo mandou encerrar a história, a Procuradoria-Geral. Mas o que você atribui a isso, a uma coisa tão ridícula de tentar vincular o presidente da República e sua família com milicianos? Olha, o pastor Malafaia, ele deve ter conexões espirituais que lhe dão muita certeza disso que ele está perguntando, né? Talvez ele tenha muito mais informações que nós aqui no plano terreno, né? Mas a primeira questão aqui dessa entrevista, ele teve uma postura extremamente política, né? Quando ele critica a esquerda, né? Chamando de esquerdopata, e depois falando de uma forma bem clara que os trabalhadores não deveriam ter tantos direitos. O presidente da República, em dado momento, ele repete aquele mantra, né? Se as pessoas preferem ter mais direitos e menos emprego, ou mais emprego e menos direitos. Eu queria ver o presidente fazer um discurso desse dentro de um quartel, ele lá assim dentro de uma formatura, né? E dizer, vocês preferem ter aqui a sua garantia do refeitório, o seu uniforme, e ganhar menos, ou vocês preferem não ganhar nada e também... fazer o mesmo discurso que ele faz para as pessoas de carne e osso, né? Vocês entenderam? Gente, e o presidente da República, ele não tem o menor pudor quando o assunto é misturar política com religião. Isso aqui faz cerimônia de filiação dele lá no PSL. Agora, o curioso é o seguinte, né? Deus parece que apronta pegadinhas para esses religiosos todos, né? Porque muitos deles usam a palavra do Senhor e depois caem em desgraça, né? Parece que Deus aí, ele tem um dedinho justiceiro que é muito interessante. Vamos ver aqui um pedaço da fala. A história, a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que tenha a tua autorização, fio de cabelo. O Senhor sabe quem somos, o que precisamos, e o Senhor traçou a nossa história e o nosso destino. Gente, isso é um troço super esquisito. Você usar um parlamento para... culto religioso, seja de que culto for, né? O Brasil rompeu em 1891 com a Igreja Católica transformando o Estado brasileiro no Estado laico. A partir daí, todo mundo pode escolher a religião que quisesse, né? Professar a fé que quisesse. E tem sido assim nas últimas décadas, mas nas últimas a gente começou a ter esse tipo de organização política travestida de igreja, né? Então aí, nesse caso específico, o senador Magno Malta parece que não deu muita sorte, entrou pelo cano, o Luciano Bivar também parece que não deu muita sorte, mas vamos continuar a ver aqui a performance do bispo Malafaia no quesito orientação política. Vamos lá. Vamos falar. Abençoado do Brasil. Como dizem os brasileiros, um ditado popular, está chegando a hora da onça beber água. Eu vou dar a você 5 motivos por que você deve votar em Aécio e não em Dilma. Para aí, rapaz, calma, vê até o... E aí ele passa um tempão aqui dizendo por que se deve votar em Aécio Neves. Aécio Neves, também ungido aí pelo bispo Malafaia, não deu muita sorte não, né? Ele acabou tendo problemas aí que todos conhecem. Vamos ver outra pessoa aqui que o bispo Malafaia deu uma força e que parece que Deus estava querendo fazer uma pegadinha com o bispo, né? Vamos lá. De excelência de nome, o cara é conhecido como Pezão. Ah, ele aí. Esse aí é amigo dos evangélicos. Bom, então esse aí também foi para a cadeia, né? Deve estar estudando a Bíblia naquelas instalações confortáveis lá da cadeia. Vamos ver outros 2 políticos aqui que o bispo Malafaia deu uma força e parece que Deus não gostou muito, né? Porque os 2 políticos aí não se deram muito bem. E quando a coisa é misturar política com religião, não existe nenhuma preferência partidária, né? As igrejas vão colando com aqueles que podem dar algum benefício e os políticos também fazem essa simbiose, colam na igreja porque tem eleitores, né, e não fiéis. Vamos lá. É na
Olha, gente, é uma coisa eticamente complicada, né? Os políticos deviam ter pudor em não participarem desse tipo de coisa e, sobretudo, usar a verba pública para qualquer tipo de situação religiosa. Vamos ver aqui mais a última performance aqui do Bispo Malafaia, para a gente mostrar aqui como ele não tem ungido os seus políticos e dado muita sorte para essa rapaziada, não. Vamos lá aqui. Pela primeira vez na história do nosso país, na história republicana, a terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. Paz do Senhor, meus amados, pastor Ciro Malafaia, Deus me colocou lá. Eu sempre... Olha aí, mais um que está cumprindo uma etapa na cadeia, deve estar ali relendo a Bíblia, né? Agora, essa última parte que eu vou colocar para vocês aqui, vamos ver se aparece, eu vou te falar um negócio, gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso aí era para chamar o bispo no braço, porque o que ele disse aí foi um negócio meio confuso, né? Não dá para a gente acreditar que isso foi alguma coisa elogiosa. E o presidente ficou ali com o olho esbugalhado ali, sem entender se aplaudia, se abraçava ou se dava um soco no queixo do Malafaia, né? Vamos lá ver aqui o que ele falou. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Hello, darkness, my old friend. Olha, gente, se eu fosse o presidente, eu ia ficar muito preocupado com essa fala toda do Bispo Malafaia, né? Gente, olha só, tô dando aqui um toque de reverência aqui na minha fala, mas o assunto é muito sério. Essas organizações, elas devem ser debatidas ou elas se transformam fielmente em igrejas honestas, ligadas a princípios religiosos e ponto final, ou elas se convertem em partidos políticos legitimamente, com pessoas que estarão ali nas suas reuniões com esse propósito. Eu ouso até levantar uma questão muito séria. Se esse tipo de político eleito dentro do seio dessas organizações não está sendo eleito de uma forma ilegal, de uma forma que a gente chamaria no direito de simulação, onde você tem uma entidade que se apresenta para uma finalidade, quando na realidade ela se presta a outra, e normalmente essa outra é contra o cidadão, contra o eleitor e contra os fiéis também, né, gente? Eu deixo esse programa polêmico para suas reflexões. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!